Que o Espírito de Deus guie cada um de nós nesse momento em que queremos ouvir a sua palavra. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Que belo texto do Evangelho. E eu diria a vocês que nós estamos vivendo a segunda parte desta parábola de Jesus. Quando Jesus diz que os primeiros convidados não eram dignos, ele está se referindo ao povo de Israel, ao povo do Antigo Testamento que desprezou Jesus. E aí ele diz: agora vão, convidem todos para a festa. E saíram por todos os lugares convidando as pessoas, independentemente de quem que era. E essas pessoas vieram, compareceram à festa das bodas. Portanto, nós estamos num momento de proclamar o Evangelho, e esse Evangelho precisa ser levado para todas as pessoas, independentemente quem são elas. Irmãos, aí nós temos o texto do Antigo Testamento, o texto de Isaías, capítulo 25, versículos 6 a 9, que também fala de algo interessante, de uma promessa do nosso Deus. Ouçamos então o texto que diz o seguinte: O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Veja que promessas Deus está fazendo ao povo lá no Antigo Testamento. E são promessas que, quando a gente estava fazendo a leitura, tenho certeza que veio à mente de vocês, que são promessas que estão sendo repetidas lá no Novo Testamento. Veja só a primeira promessa que o Senhor faz: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. A leitura do Evangelho disse que ele matou o boi cevado, quer dizer, aquele boi gordo, aquela carne que tem de fato gordura ao seu redor, e mandou preparar para os convidados, mas os convidados não eram dignos. E aqui nós temos esse texto então agora com a promessa de que Deus vai preparar um banquete para o seu povo. E é interessante quando ele fala em gorduras, vinhos velhos, na verdade, percebem que esse é um linguajar bem conhecido nosso. Quando as pessoas querem oferecer o melhor para o seu convidado, se a pessoa tem um vinho, ele vai procurar um excelente vinho. Não para encher a cara, mas para que tome uma dose, para que saboreie um bom vinho, para que coma uma comida, mas que tenha gosto essa comida. E até gordura é uma das coisas que o nosso cérebro ele é atraído por comidas gordurosas. Eu acho que é por isso que a gente gosta tanto, né? O nosso cérebro precisa de gordura para ele funcionar bem. E aí nós temos um Deus que está prometendo
isto para o seu povo. O banquete, associado a uma coroação de um rei, de um casamento, que foi justamente onde Jesus fez o seu primeiro milagre num casamento. E alguém que não entende da Escritura disse assim: mas que besteira que Jesus foi fazer o primeiro milagre, transformou água em vinho. Mas na verdade, Jesus fez isso porque nós que somos a noiva, a igreja, estamos esperando o nosso noivo, que é Cristo. É comparado com um casamento. Então Jesus inicia o seu ministério fazendo este milagre e mostrando que ele está trazendo do reino de Deus algo fantástico, que o noivo havia chegado agora entre o seu povo. O banquete do casamento do Cordeiro também é mencionado. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Preparou um banquete para a festa do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que veio para dar a vida por nós. Veja, irmãos, que aliás a gordura mencionada no texto também tem o sentido de fartura espiritual. Fartura espiritual. Deus concede ao seu povo bênção sem medida. Ou você acha que quando você pede ao seu coração paz, Deus vai limitar a sua paz? Quando você pede o perdão, você acha que Deus limita o perdão dele para ti? Quando você pede fortalecimento de fé, você acha que Deus limita esse fortalecimento? Não, Ele dá essas bênçãos espirituais em abundância por aquele ao seu povo. Ninguém mais duvidará de Deus, ninguém mais pensará em outros deuses, servirá somente ao Deus Todo-Poderoso, estará na presença desse Deus, mas não somente de corpo, mas em espírito e em verdade. Talvez é por isso que Mateus recomenda: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros lá no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O seu dinheiro na conta do banco, de repente você amanhece e ele não está mais lá. Agora o seu tesouro no céu, esse o ladrão não rouba de noite, ele não tira da sua vida espiritual, ele não consegue fazer isso. Por isso que nós podemos ficar alegres e felizes quando juntamos tesouros no céu. E esse texto ele traz um detalhe bem importante. Ele diz: neste monte. Ele está apontando para um monte. E lembrem que todas as manifestações de Deus, em muitas delas na Escritura, é mencionado um monte. Moisés subiu um monte para receber os 10 mandamentos. Os cristãos são considerados como um monte Sião. Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Mas aqui ele está tratando de algo muito, muito especial. E a pergunta é:
Que monte que está apontando o nosso texto? Foi aquele monte onde Jesus teve que subir carregando a sua cruz. Foi aquele monte que, chegando lá em cima, ele foi pregado na cruz. Ele derramou o seu sangue lá. E sabem por que ele é considerado o grande monte? O monte que marcou a história da humanidade e especialmente a história do povo de Deus. Porque foi ali que ele pagou pelos nossos pecados. Foi ali que a conta foi paga. Naquele monte. Foi ali que definitivamente foi conquistado o perdão para nós. Esse perdão que acabamos de receber aqui, esse perdão foi conquistado naquele monte. E não é fartura para nós isso? Foi naquele monte que foram ouvidas as seguintes palavras: está consumado. Jesus disse: está consumado. Ele está dizendo agora: o meu povo, descansem. Descansem das suas fadigas, das suas lutas para tentar conquistar a vida, porque a vida já foi conquistada. Creiam agora em mim, creiam e vocês viverão. Foi ali que ele conquistou a nossa vitória, não só a dele, mas nossa vitória foi conquistada naquele monte. Satanás viu ali que nunca mais terá poder sobre nós. A morte nunca mais terá poder sobre nós. O mundo não terá poder sobre nós, porque o nosso Deus é o Deus de poder. Podemos sem dúvida nenhuma dizer que naquele dia, naquele monte, iniciou uma nova fase na vida do povo de Deus. Então, quando cremos em Jesus como o Messias prometido, teremos diante de nós um banquete preparado. Estaremos na presença do nosso Deus, irmãos. Esse banquete é nosso. Nós não precisamos conquistá-lo. Deus não precisa mais conquistar esse banquete, mas ele já é nosso. Ele é do seu povo. E sem dúvida nenhuma, quando vocês depois participarem da ceia, ou nós participarmos da ceia, lembrem-se que esse banquete não é terreno, não foi colocado por mim, nem pela diretoria da Concórdia, nem pela IELB, nem por todos os cristãos do mundo. Foi colocado pelo próprio Deus. Recebemos algo que traz sustância para a nossa vida espiritual, fortalecimento, luz, perdão, paz, alegria. A segunda promessa é esta: destruirá a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. O que será que ele está falando e se referindo a essa coberta que está sobre as nações e que agora naquele monte seria tirado? Sem dúvida nenhuma ele está falando da cegueira espiritual do povo, tanto do seu povo de Israel, como também de todas as nações. Ele está dizendo agora: nós vamos tirar a venda dos olhos das nações. Tudo vai ficar claro, tudo vai ser esclarecido. E esclarecido por quem? Pelo Espírito de Deus, que nos dá o entendimento, que nos dá a fé, que abre os nossos olhos para enxergarmos
o nosso Deus e abre os nossos ouvidos para ouvir a voz do bom pastor. É claro que infelizmente muitos duvidam, até mesmo entre o povo de Deus. João Batista, quando estava preso, ele ouviu falar de Jesus, daí ele disse assim para os seus discípulos: vão lá e perguntam para Jesus se ele é o Messias. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? De repente bateu uma dúvida no coração de João Batista. Mas é claro que ele tinha certeza quem era, pelas maravilhas que ele ouvia Jesus fazer no mundo. Neste monte, Jesus tirou o véu, ele abriu o caminho para o Pai. Tanto é que no momento da sua morte, o véu do santuário se rasgou de cima a embaixo, quer dizer, aquele lugar, o santo dos santos, aonde entrava só o sacerdote, naquele lugar, aquele véu se rasgou. E esse é o sinal de Deus para dizer assim: agora vocês têm um acesso ao Pai. Cada um pode chegar diante do seu Pai Celestial. Esse Espírito Santo, quando colocou a fé em nosso coração, irmãos, tirou o véu que estava sobre os nossos olhos, nos deu entendimento, nos deu fé. Veja que ele está cumprindo as suas promessas até hoje e vai continuar cumprindo. A terceira promessa que traz o texto e que alegra o nosso coração está registrada no versículo 8 do texto. Ali ele diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Irmãos, prestem atenção, porque isso quem falou foi o Senhor, não sou eu. Não é um pecador que está falando isso, mas ele disse: o Senhor falou. Então são palavras que merecem a nossa admiração, o nosso coração merece o nosso respeito e merece que creiamos nelas de todo o coração. Tragará a morte para sempre. A morte é um assunto que entristece. E não importa quanto tempo passe. Meu pai fez 20 anos que faleceu. Mas não importa o tempo. A dor está ali. A saudade está no peito. Então, quando a gente trata da morte, a gente está tratando de uma coisa real. Não é uma coisa que acontece só com o vizinho. Não é uma coisa que vai acontecer só com vocês e comigo, não. Mas é uma coisa real. Eu estou falando de algo que é real na nossa vida. A morte causa dor, separação, saudade. Traz uma sensação de vazio. Você nunca mais abraça essa pessoa, você nunca mais senta e conversa com ela. Falar de morte não é fácil. Até mesmo quando nós olhamos de longe, pelo celular, enchentes matando várias e várias pessoas, ouvindo falar de guerras e muitas mortes num só dia, de forma cruel, de forma até mesmo desumana, sem dó, sem piedade. Com a devida autorização, eu trouxe a foto aí
do nosso irmão que faleceu anteontem. Pode mudar. Por que eu trago essa foto? O Ademar Nink, ele faleceu anteontem de madrugada, mas ele ali está representando cada irmão nosso, que nós tivemos que sepultar aqui da Congregação Concórdia, seja lá em qualquer tempo, desde 72, quando começou todos os trabalhos. Ele está representando. Mas esses que já partiram na fé, é claro que isso traz o consolo de dizer agora eles estão perante o Criador. Eles não necessitam mais pedir perdão pelos pecados, eles não necessitam mais tomar remédio, cuidar da saúde, fazer caminhada, jogar bola, andar de bicicleta, para se manter ativos. Mas eles estão diante de alguém que fez tudo por eles, que deu a vida por eles. Jesus, lá em 1 Tessalonicenses está escrito assim, é claro que para nós cabe morrer uma só vez, né? Mas, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Isso aconteceu naquele monte, naquele dia, no está consumado de Jesus. Foi ali que ele de fato trouxe para junto do Pai todos os que creem. Essa é a nossa esperança, nós não podemos abrir mão dessa esperança, pois perder essa esperança é perder tudo. Não podemos abandonar a fé, perder a fé. Por mais que dê saudade dos que já partiram, nós podemos usar estas palavras para nos consolar, para dizer, fiquem em paz, pois há um reencontro. Um dia nós vamos nos reencontrar. E vai ser num lugar muito bonito. Mas fiquem tranquilos, porque essa morte que nós ainda temos que enfrentar, se Jesus não voltar antes, nós só vamos enfrentá-la uma vez. É isso que garante a Bíblia, e com isso ela está dizendo, não creiam na reencarnação, não existe reencarnação. A Escritura é totalmente ressurreição. Hebreus 9 diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o juízo. Então não se preocupem com esse negócio de que tem almas vagando, almas puxando o pé, almas fazendo isso, almas fazendo aquilo. Ao homem é dado morrer uma só vez, e depois disso é o juízo, ponto final. E Jesus Cristo também morreu uma só vez, ele não necessita vir para morrer de novo pelos nossos pecados, e inclusive nunca ninguém mais tocará nele para lhe fazer qualquer mal, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos até Deus. Até mesmo Deus sentiu a dor do seu filho morrer na cruz. Ele sabe o que é. Quando nós choramos de saudade de um parente, de um amigo, de um irmão, Deus sabe o que o nosso coração sente, porque Ele sentiu isso com o seu filho sepultado. Ele sabe o que nós sentimos. Mas ali tem um termo, foi tragada. A morte foi tragada, engolida, ela não tem mais poder de ferir. 1 Coríntios aponta isso dizendo,
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, quer dizer, esse corpo que está sujeito a sofrer, mas ele vai ser revestido do que não pode sofrer. E o que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é um ferro com o poder de te machucar, de te ferir, de te matar. O aguilhão da morte é o pecado. Isso significa que o único que pode te ferir para a eternidade é o seu pecado, o pecado não confessado, não arrependido. Esse é o que pode te ferir. Então aqui, arrependam-se dos seus pecados de fato e de verdade. Vão até Jesus. Ali vocês vão ter transformação. Ali vocês vão ter vida e vida eterna. Naquele dia que Cristo sai do túmulo, nós saímos com Ele para a vitória. E Apocalipse diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sim, irmãos, as primeiras coisas ficaram para trás em Cristo Jesus. Creia sempre nesse Cristo ressuscitado, deposite nele a sua confiança, fale dele para as outras pessoas, para elas também serem salvas. Naquele dia diremos as palavras que está no finalzinho do nosso texto: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Ele é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegremos. Amém.